Olá, beldades! Hoje é dia de falar sobre o caso da menina JonBenét Ramsey. Eu acho que hoje eu vou gravar o vídeo mais difícil dessa série, porque é um caso sem solução. Eu pensei bastante se eu gravaria, se eu não me segmentaria falando só de serial killers, que eu acho melhor, mas eu resolvi fazer por dois motivos. O primeiro é porque muita coisa nesse caso me intriga e eu quero compartilhar pra saber a opinião de vocês também. E segundo, porque vocês me pediram muito. Mas eu quero deixar um adendo de que eu não acho certo as pessoas julgarem como se elas fossem profissionais do caso, já condenando completamente as pessoas envolvidas. Então, por favor, criar teoria é uma coisa, ficar teorizando sobre isso e aquilo. Agora, querer condenar a todo custo uma pessoa que até então é inocente, eu acho fora de cogitação. E dito isto, vamos pro vídeo então. A JonBenét Ramsey foi uma garotinha de 6 anos que foi encontrada morta no dia 26 de dezembro de 1996 na sua própria casa. Apesar da pouca idade, ela tinha só 6 anos, mas ela já era muito conhecida por ser rainha de beleza. O que quer dizer rainha de beleza infantil nos Estados Unidos? Ela participava daqueles infinitos concursos que hipersexualizam uma criança, colocam um monte de maquiagem na cara daquelas meninas, treinam elas pra serem robóticas. Inclusive as fotos da JonBenét são absurdamente estranhas, porque ela tá sempre com um sorriso muito falso e sempre muito mecânica, robótica mesmo. E é assustador saber disso, porque a mãe dela até administrava e pagava cursos pra ela fazer, pra ficar cada vez mais artificial. Não sei nem que palavra usar. E por ter uma beleza bem padrãozão mesmo, principalmente pra aquela época, ela era loira, de olhos claros, bem branca. Então, obviamente, ela ganhou muitos concursos desses que ela participou, e por isso ela era muito conhecida. E a mãe dela, quando era da idade da JonBenét, até ali da adolescência e no começo da vida adulta mesmo, ela participava também de concursos de beleza, já foi Miss, etc e tal. Então a mãe dela meio que depositou, passou a ficha pra própria filha. A família da JonBenét é uma família tradicional americana e rica. O pai dela ganhava muito bem no emprego dele, era empresário, inclusive. E ela também tinha um irmão que se chamava Burke. O Burke era 3 anos mais velho que ela e não gostava tanto assim dessa vida toda que a JonBenét tinha, essa coisa de ter que ir nos concursos que ela participava, ter que ficar mimando a menina. Ele não gostava disso e muita gente até assume que ele tinha muito ciúme do tratamento que os pais tinham com a menina. Todo o caso começa então no dia 25 de dezembro, quando o pai dela acha um bilhete em cima da mesa do escritório dele. Eu não vou ler o bilhete inteiro aqui, gente, mas tem várias fotos no Google e vou deixar aqui embaixo a tradução, inclusive, se vocês quiserem. Mas o bilhete basicamente avisa que um grupo havia sequestrado a JonBenét e que eles precisavam da quantia de $118 mil, tantos mil em notas de 100, tantos mil em notas de 50, tinha isso especificado. E eles deixaram claro no bilhete que se chamassem a polícia ou qualquer outra pessoa, a filha deles morreria. Se eles tornassem o caso público, a filha deles morreria. E que não era pra ele testar aquele grupo, porque eles fariam sim o que eles tinham prometido. Eles não teriam piedade da menina. E no mesmo instante que os pais dela leram esse bilhete, eles ligaram para a polícia e ligaram para os amigos mais próximos da família. Ou seja, na minha opinião, já é um pouco estranho, porque, cara, se eles estivessem falando sério mesmo, obviamente eles matariam a menina e eles saberiam disso, porque deveriam estar vigiando a casa ou algo do tipo. Enfim, quando a polícia chegou, ela já achou muitos pontos estranhos. Primeiro que a cena do crime, se tivesse acontecido alguma coisa na casa, foi toda modificada porque todo mundo tava lá, todos os amigos mais próximos, vizinhos, gente da imprensa já tava começando a chegar. E a polícia notou que a casa não tinha sinais de arrombamento. Não existia porta arrombada, não existia janela nenhuma quebrada. Tava nevando muito na época e a neve não tinha sido varrida das entradas da casa. Então a polícia já começou a levantar um suspeito de que poderia ter sido um crime em que os pais estavam envolvidos. Outra coisa que a polícia achou muito estranha foi que o valor pedido pro resgate da JonBenét era exatamente o mesmo valor que o John tinha ganho numa bonificação no começo do ano. Então a polícia achou tudo aquilo muito estranho e começou a suspeitar não somente dos pais, mas sim que poderia ser alguém conhecido deles, que já sabia talvez outra entrada da casa e já sabia mais coisas da família, e não um completo desconhecido. Enfim, depois de passarem metade do dia super aflitos, os pais dela estavam desesperados querendo notícias da menina. Eles resolveram então procurar dentro de casa, finalmente. Depois de uns poucos minutos, o John, o pai da JonBenét, achou ela na adega. O corpo da menina já estava esfriando, porque já tinha passado aproximadamente 8 a 10 horas desde a hora do assassinato. Ela estava com os braços amarrados em cima da cabeça, uma fita tampando a boca e também estava com sinais de estrangulamento, porque tinha uma corda enrolada no pescoço dela. Até depois, o laudo final deu que a causa da morte foi por asfixia mesmo. E outra coisa que prejudicou muito as investigações foi que ali no desespero mesmo que o pai dela acabou de achar a filha
filha morta no chão, ele pegou ela e mudou o corpo de cômodo, então ele já alterou toda a cena do crime de novo. Isso prejudicou muito as investigações depois. E os médicos também falaram que o corpo aparentava sinais de um possível abuso sexual e também foi encontrado um DNA masculino. É claro que imediatamente os pais se tornaram os suspeitos principais. Primeiro por terem alterado a cena do crime mesmo já sabendo que poderia ter acontecido ali o assassinato. Segundo porque a caligrafia da Patricia, mãe da JonBenét, foi analisada e eles perceberam que ela era muito semelhante à caligrafia escrita no bilhete lá que pede a recompensa e tal. Terceiro porque o suposto grupo que havia sequestrado a JonBenét tinha pedido pro John encontrá-los e levar o dinheiro. O John foi lá, levou a quantia, mas não tinha grupo nenhum esperando. Claro que muitas teorias surgiram a partir disso, e isso que elas são teorias, gente, não são sentenças, então por favor, quero deixar isso bem claro. Uma das teorias mais comentadas é que os pais realmente teriam acobertado o fato do irmão ter matado a JonBenét por ciúme, e aí os pais encontraram o corpo e não queriam incriminar o menino e acabaram fazendo tudo isso e falsificando um bilhete, etc e tal. Outra teoria é de que os pais estavam realmente envolvidos e o John abusava sexualmente da JonBenét, e então a Patricia, a mãe dela, né, e esposa do John, descobriu tudo, teve uma crise de raiva e matou a menina. Outra teoria que tem também é que a Patricia teve uma crise de raiva após ver que a JonBenét tinha molhado a cama, e então matou a menina no desespero e não pensava que realmente fosse matar, e aí depois contou pra família toda e eles acobertaram. E essa teoria de que principalmente tinha sido alguém ali da família só se fortificou com o tempo porque o bilhete depois foi constatado que foi escrito com a caneta e papel mesmo do escritório do John. Gente, que ladrão ou que sequestrador ou etc. já tem um plano em mente e deixa pra escrever o bilhete quando está lá no ato do crime, na cena do crime. Gente, enfim, existem fontes independentes também que publicaram que foi encontrado esperma do John numa mala no porão, mas que a família tinha negado ser deles. Também teve muita teoria sobre o assassino ter sido um homem vestido de Papai Noel que tinha ido lá na noite anterior e que foi realmente um invasor, mas que conhecia a família ou que tenha entrado mesmo pela porta da frente que a JonBenét tem aberto, ninguém sabe, ninguém viu. Anos depois foi constatado finalmente que os fluidos corporais encontrados, né, no corpo da JonBenét não eram do John, do pai dela, eram de um desconhecido. Também existiu a teoria deles prostituírem a menina por ela já ter essa fama nos concursos de beleza e então que quem teria matado ela foi um dos pedófilos. Enfim, gente, existem muitas teorias acerca desse caso, mas as duas certezas que pelo menos eu tenho são: 1. Concursos de beleza infantil precisam acabar, e 2. 20 anos depois desse caso, ele ainda continua sem solução. Aconteceu, se eu não me engano, em 2009 ou 2010, de um professor ter sido preso por consumir, né, conteúdo infantil de pedofilia mesmo, e quando ele foi preso, ele falou, né, confessou que tinha matado a menina e que ele fez isso por puro amor, porque ele amava ela e não queria matá-la, não era a intenção dele. Óbvio que existiu muita investigação ao redor disso, então a polícia constatou que era um falso testemunho, ele não tinha matado ela. O que a polícia realmente acredita é que ele não matou sem querer, porque a forma como a menina foi encontrada não é de um crime que aconteceu do nada, foi um acidente, foi realmente premeditado. Eu pesquisei bastante pra fazer esse vídeo, como vocês sabem, e eu assisti uma entrevista do irmão da JonBenét, que ele deu em 2016, 20 anos depois do caso. Foi a primeira vez que ele falou depois de tudo que aconteceu, e gente, que entrevista bizarra. Principalmente se você for aí psicólogo, psicanalista, psiquiatra, trabalha nessa área mesmo, eu aconselho muito que vocês vejam essa entrevista, porque é um pouco assustador os trejeitos dele. Eu não sei se isso é trauma por ter a vida inteira ouvido falar dessa menina, ter sido condenado a vida inteira, ou se o menino realmente tem algum problema ou algum desvio de caráter, eu não faço ideia, mas sério, é muito bizarro. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem essa entrevista. E no mais é isso, me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha desse caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, o joinha de vocês é muito importante pra mim. E se você ainda não me segue no Instagram, me siga, porque lá eu sempre comento dos livros que eu tô lendo, sejam eles de serial killers, de criminologia ou não. E entra também lá no grupo do canal no Facebook, porque lá a gente fala de vários livros e de vários casos, enfim. Um beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!